E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Começando antes aqui só para dar os anúncios, né? Mas hoje eu estou muito feliz porque a pessoa que vai ser entrevistada hoje, bate-papo, né? Vai ser um bate-papo. É o Polaco Oliva, grande músico polaco, né? Eu admiro ele há muitos anos. Eu lembro que quando eu vi o Polaco a primeira vez, eu acho que foi antes de eu conhecer ele mesmo, realmente. Eu vi na TV, na época, ele tocando com o Leandro e Leonardo, na época que o Leandro estava vivo ainda. Então é uma longa história, né? E o mestre polaco é um músico que todo mundo, né, gostaria de fazer aula, né, com ele, porque ele é um grande músico, é um cara que, falar pra você, ele entrou aí já, tá na live, já vou chamar daqui a pouco, e é um cara que eu admiro muito, sim, né? Além de ser um grande músico, professor, é um ser humano fantástico, né? E então hoje vai ser um bate-papo bem bacana. E antes de começar o podcast, avisar assim que vai ter o Mozart Mello também, vai ter o Michel Leme, Djalma Lima, já conversei com o Mauro Hector e outros músicos aí que vão vir. A semana que vem vai ter o Fabiano Rodrigues, grande mestre também da guitarra shared, escrevia para Guitar Play, cover guitarra. E também falar da Palácio Musical. A Palácio Musical entrou aqui, ó. A Palácio Musical é uma loja que eu tenho parceria. Então, se você está assistindo o podcast e for comprar na loja da Palácio Musical aqui de Campinas, São Paulo, você tem um desconto lá. Só você falar, assista o podcast do Scott Oak, que eles vão fazer de tudo para fazer um valor bem legal nos instrumentos. É uma loja bacana mesmo. Palácio Musical é uma parceria muito legal. Então, eu vou chamar o Polaco para a gente conversar, tá bom? Vai ser um bate-papo bem descontraído, com certeza. E ele vai falar do trabalho dele, dos projetos, como foi o início da carreira dele, né? Então vou estar convidando o Polaco aqui e vai ser muito bom, com certeza. E é isso aí. E aí, mestre? E aí, pá, tudo bom? Essa cabeleira aí, tá bonita, hein? Ó, Pô, acabei de lavar. sério, que legal. Rapaz, eu sou seu fã há muitos anos já, sabe? Não sei se você viu falando antes, mas eu vi você tocando a primeira vez. Eu nem te conhecia ainda, né? Mas eu te vi na TV, tocando com Leandro e Leonardo. Olha só, Nossa, faz tempo. tem tempo isso aí, hein? Tem depois, Quase 30 anos. tem depois que eu te vi, eu fiquei sabendo que você dava aula no Souza Lima, mas antes eu nem sabia disso. Ah, mas Aí aula no Souza Lima... Bom, aula no Souza Lima foi depois disso foi aí, bem, né? bem É. depois, né? Quando eu parei de alugar minha alma. É uma história bacana, porque assim, a minha carreira sempre teve vários momentos totalmente diferentes, assim, Uhum. né? E sempre que eu fiz alguma coisa, eu fiz muito empenhado e com coração, Legal. independente do que era, enfim, né? A gente precisa trabalhar, obviamente, né? Uhum. Quando eu voltei de Los Angeles, depois de ter feito GIT, eu vivi 3 anos em Los Angeles, né? Sério, que legal. Então, eu voltei. Isso aí é um símbolo para mim. Eu voltei com US$ 40 na carteira. Olha só, Ou torrou tudo seja, eu lá. precisava trabalhar, né? Eu precisava fazer alguma É coisa. é verdade que você, assim, eu não sei se é. Eu vi um comentário hoje, um amigo meu falou: pergunta para ele se ele fez aula com o tal Faro, que você falou. Eu toquei com o Tal Faro, meu, uma coisa maluca Olha, demais. que Quando eu legal. estava no GIT, isso aí foi no final do meu primeiro ano lá, em Los Uhum. Angeles. O Tal Faro fez uma temporada numa casa de show, né, de jazz, lá em Los Angeles, né, o Sunset Uhum. Strip. E aí ele pediu para o pessoal do GIT, da escola, para Uhum. selecionar 8 guitarristas que cada um ia fazer uma noite com ele. Ele ficou Olha que duas legal. semanas lá, né? E, meu, é aquela coisa, até me arrepia lembrar, porque não só eu fui um dos escolhidos, né? Porque quando eu Uhum. cheguei lá, eu já tocava um pouco, né? Já tinha essa coisa do jazz, né? Do Hellbook e tal, já andava, né? Uhum. Comigo, né? Aí, só que assim, eu fui escolhido para fazer no sábado. Olha que E da hora. sábado a casa estava lotada,
Aí tinha fotógrafo daqui, fotógrafo dali e tal. E foi muito legal. E ele, assim, ele era um gentleman, né? Um cara super, assim, dava risada quando a gente tocava e ficava rindo. Aí acabava uma música, ele perguntava, o que você quer tocar agora? Olha que legal. Né? Foi muito legal, foi muito bacana. E ele morreu, ele faleceu recentemente, né? Não faz muito tempo, né? Faz pouco tempo, né? Eu tenho fotos desse evento. Olha que legal. Né? Eu tenho guardado isso aí. Quando puder, posta para nós, marca a gente lá. Pois é, não, é uma coisa interessante, é verdade. Assim, porque tem bastante coisa lá de trás. Então, eu vou falar. É que, assim, tem certas coisas que a gente economiza, porque, sei lá, eu tenho esse jeito meu, assim, né? E, assim, tem gente que acha que a gente acha, né? Que tal, que acontece isso, acontece aquilo. Mas, enfim, quando houve esse evento, como eu falei, tinham vários repórteres lá, né, fotógrafos e tal, e estava o fotógrafo da Guitar Player e estava o fotógrafo do Downbeat. O que aconteceu foi lá nas duas... Angeles. Oi? Foi em Los Angeles? Foi Los Angeles. Aí, né, nas duas revistas, acabou saindo coisa minha e tal, foi muito legal. Mas na época ainda não tinha Guitar Player Brasil, era... Não, era só lá. Né? Foi em que ano? Espera aí. Não, travou aí. Eu acho que eu tô aparecendo do pescoço para cima, normal, tá. Né? Tá aparecendo. Mas se você quiser baixar um pouquinho mais, aparece mais um pouquinho. Para baixar... Tá, eu ia baixar. Isso. Aí, você aparece boa, mais. Boa. Ótimo. Boa. Não parece que tá se esticando. Então, deu uma travadinha, mas tá voltando. Foi em que ano, você lembra? Isso aí foi em 85. Poxa, nem pensava em tocar ainda. Talvez nem nascer também, não sei. Não, eu nasci em 74. Entendi. Eu tinha 11 anos. Eu tinha 24 anos nessa época. Olha, que legal. Você nasceu em 61. Isso. Que legal. Tem uma história, hein? E assim, como que foi seu princípio na música? Geralmente eu faço essa pergunta para todos os entrevistados. Assim, qual foi o primeiro contato que você teve com o instrumento? Assim, antes de chegar no instrumento, quem que foi assim que falou assim, que você percebeu, falou, nossa, eu quero tocar? Eu tive duas influências fui exposto a duas situações muito fortes na minha infância, né? Primeiro que assim, todo mundo na minha casa, né, enquanto morávamos todos, ou mesmo no final de ano, depois que as pessoas casaram e tal, todo mundo ouvia música. E eram de gerações diferentes, era mó barato, assim, né? E o único que ouvia rock and roll era eu, o mais novo. Né? Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Eu ouvi esse álbum quando ele saiu. Eu tinha 13 anos quando saiu Dark Side of the Moon. Legal. Né? Não, mas independente disso, quer dizer, dentro da minha casa sempre teve muita música, né? Agora, a minha mãe era formada em piano. Olha, que legal. Né? Ela tocava piano, era barato, assim, porque, de repente, acabava o almoço lá, meu pai voltava para o trabalho, ela sentava no piano e tocava um monte de coisa lá. E era legal, era bonito pra caramba. E eu tenho um irmão que, hoje em dia, ele é publicitário, mas ele, na época, no final da adolescência e o começo da vida adulta dele, ele tocava em festivais, compunha música, fazia coisa e tal. E foi esse irmão que me ensinou os primeiros acordes lá, embora ele não deixava eu pegar o violão dele. Tinha uma restrição. Aí, só que assim, meu pai, quando eu tinha 13 anos, meu pai me deu de Natal um violão. Né? Aí começou a bagunça, né? Tocar. Antes de ter aula, eu só ficava tocando, tirando música e tal. Né? E depois, quando eu fiz no meu aniversário de 16 anos, meu pai me deu uma guitarra, uma primeira guitarra. Né? E aí, quer dizer, sempre teve esse empurrão. E nunca teve muito essa coisa de não, você pode tocar, mas tem que ter uma faculdade. Teve um pouco, né? Mas quando meu pai faleceu, eu tinha 17 anos. Aí eu já tocava, né? Já tocava, inclusive, algumas coisas
amadoras, mas com cachê e tal, coisas bacanas, assim, a gente fazia, né? Curitiba, nessa época, era um lugar bem... dava para fazer som, a gente fazia som na rua, pela Fundação Cultural, não tinha grana e Você tal. é do Paraná, então? Hã? Então você é do Paraná? Eu sou curitibano, sou. Que legal. Pode crer. E eu sei que meu pai ele estava doente no hospital e tal, né? Um pouco antes dele falecer. Aí ele perguntou para mim, escuta, isso que você faz tem curso superior? Na época não tinha, né? Porque o primeiro superior de música popular no Brasil foi a Unicamp em 93, quer dizer, estou falando em 78, Eu tô lá atrás, né? Eu tô pertinho da Unicamp aqui. Pode crer. Aí eu falei, olha, não sei, pai, mas eu quero tocar, eu quero tocar, eu quero tocar. Aí eu lembro que entrou o médico dele, que estava cuidando dele no quarto, e meu pai falou assim, ó, esse aí é o músico da família. Que Então legal. tá bom, né? E aí eu tenho um irmão meu, não que me ensinou a tocar, um outro, que já é falecido. Esse irmão meu, que tinha o mesmo nome do meu pai, ele me ajudou, assim, estrondosamente, assim, Olha, que o meu legal. sonho de... Eu queria ir para Berkeley, né? Só que eu não tinha dinheiro para ir para Berkeley. Eu assinava a Guitar Player americana aqui no Brasil, né? Olha, que legal. Daí um dia eu vi a propaganda do GIT, né? E escrevi para eles e pedi o catálogo. E, o GIT, naquela época, um semestre na Berkeley custava $5.000, naquela época. Olha. E o curso todo do GIT custava $3.600. Eu falei, Caramba. não tá, né? E você já falava inglês assim, ou já entendia inglês desde novo, ou não? Já, não, já. Eu fiz todo o curso do FISC, né? Quando eu fui, eu fui para Los Angeles, eu estava dando aula no FISC, né? Olha, que legal. Tava Você dava aula tranquilo. de inglês, então. É. Então você já foi professor de inglês também, além de música. Já. Foi uma passagem, mas foi legal, foi legal. Legal, bacana. Mas para treinar, né? E assim, é engraçado que você... eu conversava, eu falava com pessoas, escrevia carta em inglês, tal, quando estava aqui. Aí, quando eu subi no avião, né, saiu do Galeão do Rio, né? Quando eu subi no avião, eu sentei, aí sentou uma senhora negra do meu lado, né? E eu não me ligava nessa coisa de gueto. Os idiomas lá, o inglês, ele é que nem aqui, mas é um pouco pior, né? Dependendo da região, o estado que você está, nos Estados Unidos é bem maior que o Brasil, né? Ela começou a conversar comigo e eu não entendia bulhufas o que ela falava. Mas a frustração, assim, né? Eles usam muito gíria, né? Muita dialética. É um idioma muito dinâmico, né? As coisas, né? Os objetos, as situações, elas viram expressões, né? Então, você tem que... né? Aquela coisa de books on the table, meu filho. Fingir que entendeu e deixa quieto. Exatamente. Mas eu tive a sorte de que eu fui morar numa república com um outro americano e um canadense. Então, não tinha português na minha vida. Só tinha inglês o tempo todo. Né? Depois apareceram os brasileiros. Que brasileiro é que nem barata, né? Tem todo lugar. Tem tudo quanto é lugar. Mas nesse início eram só os dois, inclusive o Bruce, ele mora em Nova York, ele é um puta amigo meu, até hoje a gente fala. E você foi com 24 anos para lá? 24. E assim, quando você foi para lá, seu irmão que te ajudou a ir para lá? Olha, o meu irmão ajudou com incentivo, né? Aquela coisa de vai mesmo, ele pegou o manual. Eu lembro que ele foi na casa onde eu morava, na casa da minha mãe, um dia ele pegou né, o livro lá do GIT, como é que era, explicando tudo e tal. Ele falou, legal isso aqui, legal. Né? E eu tinha uma grana, porque assim, quando meu pai era muito bem de vida, né? Então, quando ele faleceu, sobrou para todo mundo. Né? Minha mãe ficou bem pra caramba e tal. Bacana. E o que eu fiz? Um amigo da minha mãe, que fazia o imposto de renda dela, falou, compra dólar. Você quer ir para fora, compra dólar. Aí eu comprei $10.000 e guardei. Entendi.
Aí você usou esse valor para ir para lá e Eu voltou com fui, 40 achei dólares. que dava o tempo todo aqui, ó, dava nada. De 10 mil dólares, você voltou com 40 dólares. $40. Não, mas eu trabalhei. Aí tem história que eu trabalhei lá, fiz Trabalhou lá ainda. coisa. Hã? Nossa, ainda trabalhou ainda. Trabalhei. Não, eu fiz as contas. Em 3 anos, eu gastei $31 mil lá. Caramba, mano. O que eu levei mais fruto de E o trabalho, né? No trabalho que final, eu você estava fez? tocando bem, hein? E o trabalho que você fez lá foi com música ou foi com outra área? Não, teve dos dois. Teve dos Uhum. dois. Começou com. O que acontece? O primeiro verão que eu passei lá, justamente nessa época que eu toquei com o Teofalo, foi o primeiro verão que eu passei lá, né? O dinheiro já estava indo embora. Já estava indo Uhum. embora. Você entendeu? O que eu fiz? Tenho um grande amigo meu que mora na Califórnia, um baterista, a gente tocou muito tempo junto, Uhum. né? Aí ele me sugeriu, Polaco, ó, compra equipamento, né, uma passagem de volta e desce para o Brasil e vende lá. É mesmo, isso é verdade. Né? Nessa época isso acontecia, né? Aí eu fiz isso. Tinha acabado de sair aquele DX7 da Yamaha, Uhum. né? E aí eu comprei um violão Ovation também, Olha que né? legal. Aí eu desci com isso aqui tudo, né? Deu verde para mim, nem passei na alfândega, tudo lindo de morrer, tudo certo. Uhum. Aí eu vendi, né? Tipo, bem superfaturado mesmo, vendi bem pra caramba. Aí eu voltei para Los Angeles, uma grana, eu comprei um carro lá, né, para continuar a jornada e guardei. Aí eu fui trabalhar, um amigo meu conseguiu para mim um emprego no restaurante em Beverly Hills. Olha que legal. Trabalhar de garçom. Olha. Sabia que o Demacá, ele falou uma história parecida com a sua também. Ele trabalhou também lá em, acho que se eu não me engano, em lanchonete também. Mas é o que. Bicho, rolava aquelas maluquices de você ir numa. Você vai atendendo uma mesa, os caras gostam de você. Se você é legal, se você é simpático, se você fala, né, bem o idioma, meu, você ganha os caras, não tem? Era uma mesa grande, uma família, tal, não sei o quê. Eu levei a conta para eles e a conta foi, eu lembro que era 100 e alguma coisa, dólares, $120, sei lá. Meu, o cara me deu 2 notas de 100 e falou, keep the change. Fica no troco. E aí, só Não, bênção. mas aí que tá. Depois disso, o que acontece? Eu conheci uma pessoa lá, uma cantora, né? Eu dei uma canja não, eu substituí um guitarrista Uhum. num trabalho, e ela ficou falando, mas eu queria fazer um trabalho de música brasileira, que não fosse Tom Jobim, que não fosse tal. Aí eu corri atrás e montei uma banda, né? E aí fiz arranjo, escrevi e tal, não sei o quê. E Legal. só Lá coisa mesmo. nova, né? Hã? Lá Lá fora. ainda, é. Essa foi a minha última etapa lá. Né? A gente ficou 1 ano e meio tocando, né, com essa banda. Aí, o que acontece? Conheci pessoas, já conheci algumas pessoas e tal, e aí a gente montei uma banda, escrevi, e a gente começou a tocar nos nightclubs de lá. Você Olha que entendeu? legal. E isso dava uma grana, mas não pagava o aluguel, não, mas dava uma grana. Mas ajudava, né? Ajudava muito, era muito legal. Assim. Grande guitarrista está assistindo aí, chama Eliezer, um amigo meu. Eliezer Guitarra. Flea. Fala, Eliezer. Boa noite, boa noite, boa noite. Legal. Então, mas assim, antes de você ir para lá, para fora, você chegou a trabalhar aqui já com música ou Sim, ainda não? sim, lá em Curitiba. Uhum. Sempre teve, né? Porque, assim, aquele irmão que começou a me ensinar a tocar quando eu tinha 12, 13 anos, Uhum. ele nessa época, lá, né, no final dos anos 70, ele era um cara musicalmente muito influente lá em Curitiba. Então ele fazia shows, tinha coisas, e ele me colocava para tocar e tal, não sei o quê. E eu fui conhecendo as pessoas, né, os músicos e tal. E o pessoal ia com a minha cara.
né? E eu já estudava música, né? Eu estudei aqui em São Paulo. Naquela época eu vinha de ônibus para São Paulo toda semana. Durante 4 anos eu fiz isso. Olha. E, é, e aí o pessoal me chamava para tocar, para fazer coisa e tal, até que em 80 eu conheci um saxofonista de lá, que está nativo ainda, o Hélio Brandão. A gente montou uma banda de instrumental, sabe? E essa... Aqui em São Paulo? Não, lá mesmo, lá em Curitiba. Curitiba. Eu fiz, antes de ir para Los Angeles, eu fiz um único show aqui em São Paulo com uma moçada que eu conheci, naquele teatro que tinha o Lira Paulistana, não sei se tem ainda. Em São Paulo. Isso, e aí foi, né, o baterista Mutinho, o Guga Streuter, o grafonista. Quando você veio estudar para cá, você estudava com quem? Você lembra? Eu lembro. Engraçado que eu vim morar aqui, ele foi morar em Curitiba. Chamava Cândido Serra. O Cândido, eu vi falar desse cara já. Foi um dos fundadores do Trio Dalma, né? Junto com André Gereissati e Rui Salem. Né? E na época tinha a escola também, o CLAN, né? Que era do Zimbo Trio. Isso. Eu estudei no CLAN. Eu tive algumas aulas no CLAN. Legal. Só que eu achei que o professor que dava aula para mim estava me enrolando lá, né? Porque eu era novato, né? Eu não sabia porra nenhuma, mas queria tocar, né? E os caras querem passar... Você tem que fazer isso primeiro, você tem que fazer aquilo primeiro e tal, não sei o quê. Aí lá era bastante partitura, né? E o cara era especialista em chorinho, eu queria tocar jazz e tal, não sei o quê. E eu sei que uma amiga minha, que eu tinha feito um festival de inverno junto com ela em Londrina, ela me indicou o Cândido e eu conheci o Cândido dentro do clã. Que legal. Só que daí eu fiz uma reunião com ele na casa dele, eu dou aula particular e tal, aí foi. Eu tenho até hoje o meu caderno do clã, eu estava dando uma pesquisada, umas coisas aqui. Você falando em caderno, eu tenho um livro seu que eu comprei logo que você lançou. A Harmonia Funcional, quando a primeira capa colorida ainda que você tinha lançado, você mesmo estava imprimindo. Sim. Eu fui buscar na sua mão, no Souza Lima, em 2003. Você não vai lembrar, que faz tempo. Mas eu marquei com você, você falou, vem aqui no Souza Lima, você pega. Eu fui lá, peguei. Olha só. E eu tenho até hoje. Eu procurei ele aqui, que eu tenho muito livro. Procurei para achar, para não te mostrar aqui na live. Eu não achei. Falei para minha esposa, às vezes é melhor ter uma coisa só, porque quando você tem muito, você não tem nada, né? Um monte de livro, mas não achei o seu. Pode crer, olha só. Então, aquele lá, até hoje, mas eu desmembrei ele, né? A parte de escala é uma coisa, a escala de improvisação, e a parte da harmonia é outra, né? Esse que você lançou de escalas, eu tenho também o do toque de mestre que você lançou, lembra? Tudo sobre escalas, tudo sobre escalas e acordes, né? Não, tudo sobre escalas e arpejos. Exatamente. Esse aí eu tenho também, esse é bom demais. Então, esses caras todos eu digitalizei e eles estão todos lá na Hotmart agora. Inclusive, aqueles meus primeiros vídeos dos anos 90, né? Aqueles vídeos de improvisação, fraseado e tal. Tudo lá no Hotmart? Os vídeos ainda não. Os livros já tem todos. Né? Na Hotmart o que tem é um curso de improvisação e um curso de harmonia. Né? Cara, que legal. Esse curso aí é muito bom, viu? Eu vou adquirir o meu, eu estou vacilando, já era para me ter adquirido. Depois você tá no preço, não é por nada, mas está num preço muito legal. Já que você entrou no assunto, pode falar um pouco desse curso aí, como é que funciona, tudo. Como é que a galera que adquirir, se vai ser vitalício, se vai, ou vai ser anual? É vitalício, tá? A gente fez uma promoção no final do ano passado, em novembro, o Black November, né? Que era um combo que vendia os dois ao valor X. Aí o pessoal, né? Tem um pessoal que trabalha junto, né? Uma equipe aí muito legal. Que está te ajudando aí. Sim. É a mesma equipe que faz com o Mozart, não? É o mesmo pessoal que faz com o Mozart. Né? Ah, que legal. O Nery, né? Rafael Nery. Acho que mudou, não é mais ele. Ah, entendi. Chama Solutions for Three. Que legal, que legal. Mas tá eu sei que daí os caras veio a Black November, a gente decidiu separar do combo, embora o combo ainda esteja disponível, e vender por um preço assim, tipo, né? Aí começou a vender super bem, né? Por causa do valor.
porque o conteúdo que tem ali, se você for pagar para estudar mesmo numa escola, que nem no Souza Lima mesmo, você vai gastar Muito. 100 vezes mais. Mas ninguém faz mais isso, meu amigo. Ninguém faz mais isso. O pessoal gosta de colecionar curso online. Esse é o problema. A pessoa compra e não estuda, né? E eu sempre falo, eu tenho uma live todo sábado, né, plantão de dúvidas, que começou justamente para o pessoal dos cursos, mas legal. Né, todo mundo é bem-vindo, não tem. Porque eu acho assim, eu já tive vários exemplos de alunos que vieram reclamando que tinham comprado e não aprendiam nada, que pagavam X e não aprendiam nada. Isso ainda na época da pandemia, ainda faz tempo, né? E aí eu fiquei com isso na cabeça, tanto é que eu sempre bati, falei, não, eu dou aula particular, eu não quero saber, eu não vou fazer curso online, porque meu negócio é outro e tal. Só que, os alunos começaram a sumir, né? O mundo está mudando, né? Está mudando. Daí, como eu tinha bastante material gravado, eu gravei mais coisas e formatei esses dois, os dois cursos, né? O Harmonia e o Improvisação. Eu fico feliz que você está fazendo isso, sabe por quê? Eu já conversei com outros músicos, né, talvez não é bom nem falar o nome, porque às vezes pode achar ruim, mas músicos famosos, já que são conhecidos, mas eles não adotam esse curso online. Que nem eu conversei com alguns, eles falaram assim, não, Scott, eu não adoto isso aí, eu prefiro o cara a cara, tete a tete. Só que eu fico pensando, né, se a pessoa não entrar, né, ela vai ficar... Eu também preferiria se eu tivesse a mesma... Você vê, 2020, durante a pandemia, eu tinha 23 alunos. Tá? Eu dava aula todos os dias, das 14 às 22, de segunda a sexta. Fora as aulas... Na pandemia. 2020, exatamente. Na pandemia, porque online ou presencial? Não, online. Isso que eu estou falando. E aí, o que acontece? Veio 2021, foi diminuindo, 2022. E hoje em dia, por exemplo, se eu falo o valor real da minha aula, que era em 2020, o pessoal foge. Não quer saber. Pô, uma hora aula minha, por exemplo, se eu for fazer, eu não faço mais, eu negocio. Falo, tá bom, quanto é que você quer pagar? Vamos negociar. Eu tenho feito dessa forma. Fazer o quê? Agora, por exemplo, uma hora aula minha, hoje em dia, se for computar a aula mesmo, compro os meus 2 vídeos, os meus 2 cursos. Então, é isso mesmo. Só que, assim, às vezes a pessoa quer ter o contato com você, né? Então ela prefere pagar esse valor. Sim, claro. Quer ter o contato com você, quer tirar a dúvida pessoalmente. Às vezes o privilégio também, né? Porque você, eu divulguei o seu podcast e teve muitos músicos falando, isso aí é uma lenda, isso é uma... falando que era uma lenda. Poxa vida, obrigado. Agora, eu tô nessa né, lutando com essa coisa dos cursos online. Agora, o curso online tem uma outra coisa. Pode ser quem for, pode ser com a qualidade que for, mas, todo mundo me pergunta o que eu faço primeiro. Quando é que eu sei que um tópico está pronto? Não, precisa de um acompanhamento, não tem como. Eu falo para os caras, manda um vídeo para mim, você fazendo. Manda, né? Quer fazer uma aula? Vamos fazer uma aula de meia hora, te cobro R$50. Vamos fazer uma aula de meia hora. E assim, continua sendo. Os caras interessados, eles ficam com dúvida mesmo do que fazer. Enfim. Estou ouvindo. Opa. Acho que deu... Acho que deu um black aqui, uma caída. Peraí. Negócio me incomodando na tela aqui. Agora deu. Agora voltou. Vai dar uma paradinha. Mas você estava falando dos caras que realmente querem aprender, eles perguntam mesmo. Vem atrás. Eu penso assim, eu também sou professor de música, né? Faz muitos anos já. Assim, não tanto como você, mas já faz 30 anos que eu dou aula. Olha. Eu comecei a dar aula na década de 90, né? Mas assim, eu falo para meus
alunos. Aluno que não tem dúvida, que não pergunta, é porque não está interessado. Pode Né? ser. Ninguém sabe tudo, né? O cara sempre, você vê quando o aluno está interessado, ele fica perguntando, fala, como é que é isso, tal, isso. A não ser que o cara já está num nível bom, né? Mas o Leonardo que entrou agora, foi ele que falou assim, ó, a pergunta do tal Firewall. Foi ele que falou, a perguntar. Mas ele ouviu a resposta? Eu Não? acho que não, que ele entrou agora, mas se você quiser falar um pouquinho mais como foi Não, o tal o tal fala aquela Firewall. história. Eu estava no GIT estudando, e aí ele próprio, o tal fala, pediu para selecionar 8 alunos do GIT para cada um ficar com ele uma noite. Olha Porque ele tocou 2 semanas de quinta a domingo, numa casa chamada, na época, Sunset Strip, na Sunset Boulevard, lá em Los Angeles. E eu fui um dos escolhidos, né? Olha que Então, legal. aí foi aquela coisa. Tem a Marquise, né, que nem cinema, com o nome e tal. Eu fui lá, tirei foto, aquela coisa. Eu tenho Legal. foto disso aí. Né? E aí eu fui escalado para tocar num sábado. Foi uma felicidade, porque estava cheio, né? Aquele sábado. Mas me diga uma coisa, assim, quando vocês tocavam, era só você e ele ou tinha mais Um gente, assim? baixista, Um um baixista? baixista acústico chamado Richard Maloof. Batera também? Não, não, Não. não. Era um palco pequeno, né? Uhum. Então a gente não tinha bateria, não. Acho que nem Como é caberia. que era o lance, assim, você fazia harmonia, ele improvisava, depois invertia, tocava o tema? You play. Né? Eu sempre Ah, tocava antes, né? Depois ele tocava. Né? Play again, play again. E entendi. aí a gente mais ou menos conversou sobre umas coisas que eu sabia tocar, né? All Uhum. the Things You Are, Stella by Starlight, né? Umas coisas Que assim. legal. E aí ele ia direcionando, né? E ele Que ria, legal. era muito legal. Será que chegaram a gravar vídeo dessa época, não, né? Não Ou tinha não? vídeo, mas tem foto. E eu acho, se eu procurar, eu acho que eu tenho um cassete com isso aí gravado. Olha, que legal. É. Eu precisava Faz dar uma tempo. olhada, porque tem muita coisa que você vai carregando de um lugar para outro, de um lugar para outro, o tempo vai Uhum. passando, você vai dando atenção para outras coisas e daí não. Né? Mas eu acho que eu tenho isso aí. Olha, que legal. Agora falando do seu curso de novo, já que você falou do curso, o seu curso tem a ver com aquele método de harmonia funcional também? Você passa Tem, também isso? totalmente. Que É legal. aquilo. Que da hora. Assim, 50, 70% mais ou menos daquilo ali. Né? Então, deixa eu ver uma coisa. Tá bom. Deixa eu ver se melhora isso. Ah, melhorou, né? É a qualidade, fica bom. Eu acendi uma luz aqui também, que tá Tem batendo no meu. 50%, 70% dali, mas tem uns capítulos, principalmente no quarto capítulo, aliás, tem uns itens que eu estou guardando para quando o carnaval chegar, Aí. para fazer uma outra Oh, coisa. mas falar para você, é um conteúdo fora de série, né? Muito bom. Se a Eu pessoa acho estudar que o mesmo. pessoal padece, eu acho assim, neguinho viaja muito na questão do campo harmônico, acha que campo harmônico é É, tudo, e não sei o quê, porque eu sei os campos harmônicos. é. Tá, mas não é bem assim, né? É, Campo harmônico, ele vai te dar ali os graus da escala, o tipo vai de gravar. acorde, eventualmente as funções e eventualmente as cadências ali que, Eu né? estava ouvindo, não sei quem foi que eu ouvi falar uma vez, falou assim, o campo harmônico não é uma tonalidade, o campo harmônico é Não, só um campo, porque a tonalidade envolve muito mais coisa, sim, né? com E tem uns certeza, acordes, talvez tenha sido eu mesmo, com certeza. porque exige, tem os acordes preparatórios, tem tudo isso, né? Os Secundário, subdominantes. inverso modal, tem um monte de coisa. E tem um detalhe interessante também, que se você for um dia, você pode ver esses exemplos no curso, né, no livro que você tem com você, mas se eventualmente um dia você vê uma aula do curso de harmonia, né, quando eu mostro o campo harmônico, né, eu paro sempre no 7º grau, no si meio diminuto, quando é dó. Hum, Eu não passo para dó. Aí o neguinho na próxima, né, que isso aluno também e tal, ele vai uhum. mostrar, ele vai para o dó. Eu falo, Ele meu, vai, mas por que você está indo para o dó se no exemplo não tem o dó? Né? ele quer resolver o negócio. Pois é, não, porque campo harmônico não é tom, justamente, quer dizer, nos 7 graus do campo harmônico, além do tom do 1º grau, você tem a questão modal, pô, É. dórico, frígio, lídio, Tem etc. o subtom, né, que é
Que nem você pega uma sétima bemol, né? Que é a subtônica, né? Sim, Tem tudo sim, isso aí, sim, né? É a parte da harmonia funcional, né? Que você sim, passa. sim. Então, assim, a coisa é muito mais ampla. E é engraçado porque, né, o si meio diminuto tem o trítono que resolve no dó. É. Claro, si, fá, dó, mi. Né, acaba ali tudo. Mas, então, aí você, né, morre com a história, acabou. O campo harmônico de dó é a mesma coisa que o tom de dó. Não, não é. E aí eu vou ter que desmanchar isso. E uma coisa eu acho bem difícil também é assim, quem já é um pouco mais, tem um pouco mais de conhecimento, já teve mais tempo de aula, e aparece e começa a fazer coisas desse tipo, você tem que. Meu, não é bem assim, hein? Vamos. E não, e ninguém fica bravo, né? Sei lá. É que nem a história dos modos gregos, né? Antigamente as pessoas achavam. Está passando uma moto, uma moto. Nossa, espera aí passar essa moto aqui. Tranquilo. Antigamente as pessoas achavam que modo grego era um desenho, né? Pois é, Pegava um não, desenho ainda e acho. não sabia que tinha relação com o acorde, né? Tipo, Nota característica, sonoridade, aí tudo. eu vi o pessoal fazer um desenho. Uma vez um aluno chegou para mim, não vou falar o nome dele, pegar mal, né? Faz tempo já. Não, eu domino o modo grego. Ele fez todos os desenhos lá e tal. Eu falei, mas então que modo você tocou aí? Aí eu toquei um acorde de Ré menor só para ver, né? Aí ele, eu tô tocando Jônio. Eu falei, não, porque eu tô tocando Ré menor. Ré menor não é Jônio. Eu falei, então você não entende de modo grego, você aprendeu desenho. Eu falei, agora vamos aprender de Pois intervalos. Meu, e é tão simples, né? Você começar a aprender os intervalos. São Uhum, 14 intervalos, saca? Nem todos você usa o tempo todo. E aí os exatamente. intervalos simples, né, vêm a ser compostos depois, a Uhum. segunda vira nona. Quer dizer, se você pega, por exemplo, uma escala, você tem o arpejo de um acorde, fundamental, terça, quinta e sétima, e aí a segunda nota é a nona, a quarta nota é a 11ª, a sexta nota é a 13ª, acabou. Acabou. Aí é só fazer as alterações ali Já e já era. era. Exato. É isso aí, é simples, mas assim, é que eu acho que tem pessoas que aprendem de gente que ensina errado. Com certeza. E aí ela pega aquilo como verdade, daí ela acaba. Eu já cheguei várias, assim, muitos anos que eu dou aula também, né? Estudo, sempre estudei muito. E eu sempre vi pessoas que entendem tudo errado. Daí eu falo assim, com quem que você estudou, hein? Para começar de novo, né? Vamos. Pois é. Essa é uma parte difícil. Já teve gente que foi embora por causa disso. Já... Né? Meu, mas isso não é assim, não é. É assim sim, porque isso é aquilo, tal, tal, tal. Não, mas veja bem, não é? O cara na próxima aula fala, estou com um problema no trabalho, não vou poder continuar e tal. Dá uma desculpa, né? Dá uma desculpa. Sempre. Teve uma Pois é. Sempre. vez, assim, isso aí foi chato. Eu achei que foi chato, que um amigo meu fez. Amigo meu é músico, né? Professor. Mas ele fez isso com uma pessoa. Daí a pessoa chegou em mim e falou, Scott, eu vou fazer aula com você, porque o cara me humilhou. Eu falei, por quê? Eu falei, porque o cara falou assim que tem criança que toca melhor do que eu. Eu falei, mas ele falou a verdade, ó. Tem um monte de criança tocando. É. Ai, ai, ai. Mas Mas esse é aí cada um. segurou? Ele aguentou o tranco? Não, ele não gostou, ele não teve humildade, porque esse rapaz, ele tocava muito, muito mesmo. Só que eu acho que ele foi querer fazer uma apresentação para o professor, só que o professor acho que pensou que ele estava humilhando ele, tipo assim, o cara tá querendo me tirar, né? Sim. Tocando desse jeito na minha frente. Ó, tem criança que toca melhor que você. Ele falou isso pra ele. Aí ele não gostou, ele pegou e saiu fora. Ele falou, o cara, acho que ele não teve humildade de me ver tocando, acho que ele achou que, sei lá. Pode crer, pode crer. Acontece, né? Mas vamos lá. Mestre, voltando a falar dos seus cursos, né, você estava falando que tem uma boa parte da harmonia funcional ali envolvida, e é vitalício, então. É vitalício, os dois, né? Os dois. E no curso de improvisação eu procuro desmascarar essa questão dos modos. Pô, os Uhum. modos como escalas para improvisação. Você tem lídio e dórico, por exemplo, são campeões de audiência. Você Uhum. tem o frígio, aquele som soturno do frígio e tal, né? Aí avança, aí tem 5 aulas sobre menor melódica, um monte de exercícios sobre menor melódica, tem uma aula especial sobre o alterado, né? Todo mundo me Que legal. pergunta o que é a escala alterada, né? Uhum. Aí o cara fala, é o 7º grau da menor melódica, né? Não,
Não A é? escala alterada é a escala alterada. Tem as 3 notas do dominante, mais as 4 alterações, são 7 notas. Aí tem a mesma coisa da harmônica e tem a mesma coisa do din, diminuto e tons inteiros. Então, assim, para todas, quer dizer, se você coloca os modos junto com essas outras escalas, quer dizer, a expectativa é que fique nítido que modos são escalas para improvisação, tanto quanto modos da melódica, da harmônica e os, como é que chama? Fugiu. Sintético? Não é sintético, não. Sintéticos chamavam da melódica e da harmônica, simétricas. Cinética, sim. Que é hexafônica, Dondim, né? Isso. Dondim, diminuta. A Dindom, né? Que é Dindom. Isso. Inclusive, mestre, você está falando de teoria aí e tudo, e eu lembrei de uma pessoa, rapaz, que eu sempre assisto os vídeos dela, e ela sempre fala de você, cara. Fala com o maior carinho de você, que é a Juliana. Juliana, como que é o sobrenome dela? Juliana. Nossa, cara. Eu admiro muito ela. Ela fala muito de você. Não sei. Teve uma parceria bonita ali, legal pra caramba. Ela tá voando, né? Tá 1000 por hora, né? Então, olha só, me arrepia. Ela teve 3 anos de aula comigo, né? 2014, 15 e 16. E aí, depois de 2020, ela fez umas aulas comigo de novo, né? Ela queria rever algumas coisas. Ela gosta muito de você. Ela considera... Ela é demais. E ela é muito criativa, assim. Eu passava um exercício para ela, ou música, quando a gente... Porque, assim, a minha metodologia implica em repertório, tem que ter repertório. Então, você aplica, entende um pouco das coisas, mas tem que tocar. Colocar na prática. Eu lembro muito bem que eu ensinei para ela, a gente trabalhou o Affirmation, que o George Benson gravou, né? E tal. Ela fez um arranjo e gravou na casa dela e postou no YouTube. Que legal. Aí eu falei, ela falou assim, a minha tarefa é essa aqui, ó. Eu, puta merda, olha isso. Né? Quer dizer, super criativa, trabalhadora, que era uma coisa e tal. Aí um dia eu cheguei para ela e falei assim, sabe o que vai acontecer com você? Você vai estourar que nem o Kiko Loureiro. Você vai para cima e vai se dar muito bem. Ela, estourou mesmo. E ela estourou mesmo. Ela tocou com Rapa, tocou com um monte de gente aí, né? Pois é. Falar nisso, fora ela, você deu aula para quem mais, assim, que desapontou? Desapontou não, que subiu, né? Subiu. Tem assim, talvez não na mesma intensidade, né? Que ela. Mas eu não vou lembrar. Tem o Pedro. Com certeza você teve o pessoal do muitos interior alunos que veio para São Paulo estudar, volta lá, Com monta estúdio, monta banda. Com certeza você teve muitos alunos, mesmo que indiretamente, né? Sim. Sou um deles. Tem o Márcio Guedes. O Márcio Guedes é um aluno, ele tá com a gente lá na Fortran também. Ele gravou uma aula, ele mudou para o violão erudito, né? Eu acho que o Márcio Guedes não é um que tocou com a Oficina G3, não? Não, né? Não sei, acho que não. Eu acredito que não. E aí ele tocou com o Kiko Zambianchi lá atrás. Olha, que legal. Esse aí é um cara, ele fez doutorado na Unesp, e quando eu acabei a faculdade, ele falou, Polaco, você vai fazer mestrado lá, eu vou te mandar a documentação, você vai lá. Pois não é que eu fui lá, fiz inscrição e acabei fazendo mestrado na Unesp. Que legal. Você fez mestrado lá? Eu fiz. Que legal. Acho que eu lembro quando você postou uma vez que estava estudando lá, tudo. Eu coloquei nos meus destaques lá do Instagram, acho que tem ainda a capa da minha dissertação. Eu não sei se tem ainda, porque o pessoal da Fortran falou para eu mudar tudo. Mas tem o depoimento da Juliana lá. Se você for no meu perfil, né, nas bolinhas lá, dos destaques, tem a cara dela assim, ela fala. Eu vou lá depois ver. Você tem um site? Você tem um site? Se eu tenho site? Tenho. Tá bom. Como é que encontra no seu site? No Instagram também, cursospolacooliva.com.br. Lá no perfil do Instagram, na minha bio, eu tenho lá.
site. Tá bom. Vou dar uma O verificada site depois. é totalmente voltado para cursos, para os meus cursos, meus livros, né? Tal. E Que aí, legal. Cara, o conhecimento que você tem assim é fantástico, né? Por mais assim, você não lembra, mas com certeza você inspirou muita gente a se tornar grandes músicos. Agora conta um pouquinho, como que foi a sua vida com o Leandro Leonardo? sabia que ia chegar ali. Foi quando eu aluguei, né? Aquela história de alugar Mas alma. foi Foi legal, cara. Foi uma época legal boa. demais, foi bom. Na época, foi engraçado, porque eu estava meio receoso, porque os Uhum, caras tinham começado a fazer sucesso, eles começaram a entrar na parada. Eu comecei a uhum. tocar com o Leonardo em 93. Essa onda do sertanejo começou em 92, quer dizer, logo Foi, antes. Assim. foi logo no começo, né? E Então, foi um convite, porque eu tinha feito uma temporada com o Fábio Júnior hum, antes. Né? E o empresário do Fábio Júnior me indicou para o empresário do Leonardo. Né? olha que Eles legal. estavam tal, não sei o quê. Aí eu fui lá, conheci o Leandro, figuraça, né? Que Deus o tenha, muito figura. E o Leandro, quando a gente estava na estrada, ele ia no meu quarto no hotel, eu descobria que quarto que eu estava, ele Uhum, levava o violão dele que e falava, Polaco, me ensina a fazer a introdução de Eu Juro. Polaco, me legal. ensina a... Ele gostava muito de Eric Clapton, né? Essas coisas, né? Sim, sim, sim. A gente gravou, né? É aquela coisa. Wonderful Tonight, Então, né? é. Foi legal. Você chegou a gravar E... no CD É? deles? Chegou a gravar com eles? Ao vivo. Ao vivo. No álbum, não. Ao E tinha vivo. muito solo de guitarra, né? No sertanejo daquela época, né? Tinha muito Puta, solo. meu, olha, eu vou falar para você que chegou um momento ali no 94, meu segundo ano com eles, o Uhum. técnico de som me enchia o saco, que Deus o tenha também, mas o cara me enchia o saco, ele me sacaneava, porque ele queria ter colocado um amigo dele na parada. E Nossa, eu entrei no lugar do Faísca. O nossa, Faísca Faísca. ligou para mim e falou, Polaco, eu vou para Rita Lee, você vai lá e segura a vaga. Olha E eu só. fui, e eu fui. Uhum. Tirei todas as músicas, 28 músicas, e aí, mas o técnico de som não me deixava em paz. Era uma vez a gente quase saiu na mão, separou Nossa. e tal, aquela Cara coisa. chato, né, mano? Cara É, chato. era difícil, era Tem difícil. pessoas que não é profissional, né? É, Infelizmente. não, Assim, mas nessa ali era, parte. não, mas o cara era bom, ele era puta profissional bom. Mas Aham. ali era pessoal, era comigo mesmo, a história era comigo, entendeu? Era com você. Era Não, eu comigo. falo profissional não no trabalho, mas assim, não sabe lidar com o As profissional. diferenças, né? Com as Diferente. diferenças. É, Pois porque é. você estava fazendo o seu trabalho, Sim, tudo, né? Você ficou quanto tempo ali foram com cinco eles? anos. Caramba, você ficou Mas eles 5 anos. contar essa. Quando foi o depósito do equipamento né, da Uhum, turnê, ficava em Santo André. uhum. Eu marquei um estúdio, tipo uma manhã inteira, ou uma tarde inteira, não lembro, um período enorme. Eu fui lá em Santo André, peguei tudo né, no meu carro, vim para cá, montei o meu setup e, meu, dá-lhe testar, drive mais ou menos, compressão, reverb e tal. Foi a melhor coisa que eu fiz para descobrir como é que timbra os negócios. Foi ótimo. Mas eu Olha que fiz legal. isso porque, meu, se está reclamando, se não está bom, se não sei, né? Então eu fui para cima para. Para Aí melhorar. foi muito engraçado que a gente fez uma festa junina em São Pedro, em Caruaru, Uhum. e aí a gente estava indo no ônibus, embora, pegar avião em algum lugar e tal, e alguém, acho que ele mesmo, gravou né, um cassete, um VHS com aquele show. Que tinha, Olha, pô, eu tinha vários solos meus, né, meu? Tinha um monte de solo. da hora. Aham. Aí e tava bom pra caralho, modéstia à parte, eu ficava vendo, porra, acertei, acertei. Que Aí eu legal. cheguei nele, cutuquei assim, né? E aí? Ele não falou nada, ficou quietinho. Ficou quieto, né? É, É, você calou a boca dele. é. É, E o infelizmente, mais nós engraçado é temos- que eu conhecia basicamente a família toda dele, fora do negócio, era interessante isso. é, Né? Esse cara, infelizmente tem pessoas ele que era levam pro irmão da lado Elis pessoal. Regina. Meu. Olha, Elis Pois é. Regina. E eu conhecia a mãe
da Elis Regina. Entendeu? Sério? E a mãe da Elis Regina, quando eu encontrava com ela pedia para eu ter notícia, como é que ele está? Que ele não visitava, não falava e tal. Entendeu? Ele era parente? Era filho dela. Da Elis? Ele era irmão da Elis. Nossa, irmão da Elis. Isso. Caramba. Paulo, eu só fiquei sabendo disso lá, né? E aí, daí em diante, o som pegou, ficou bom, curti. Eu diria que o primeiro ano, 2003, os 2 primeiros anos, 93 e 94, foram difíceis. Né? Por causa dessa questão do som e não sei o quê. E, 94 foi um ano político, ainda podia ter. Então, cara, a gente fez 86 shows em 90 dias. Caramba, mano. Sabe assim? Era show. Voltar para São Paulo. Oi? Era muito show. E você ganhava. Não era tudo legal, assim, né? Equipamento. A pergunta, assim, desculpa a pergunta. É que as pessoas não gostam de falar de pagamento, né? Não precisa falar de valor, mas você ganhava por show ou ganhava. Não, por show. Não, era muito bom. Bicho. A gente nem chegou nesse lado aí. Mas é o seguinte, 95 em diante, era só hotel 5 estrelas, eu tinha uma suíte para mim, saca? E grana muito legal. Grana muito boa. Ganhava bem, né? Ganhava bem. Porque os caras cobram um valor bom, né? Então... Era uma nota, eu não lembro exatamente quanto era, mas acho que era $30 mil por show para eles, né? Eu ouvi falar que muitas duplas sertanejas famosas pagam bem pouco para os músicos. Hoje em dia, não é mais a mesma coisa, não. Isso é verdade, né? Mas eu vi mudou. Nem o sertanejo é sertanejo também. Né? Não é. Naquela época, os caras vieram do interior, eles tinham o maior orgulho de ter a banda que eles tinham, saca? Olha só. E a Chitãozinho e Chororó era a mesma coisa, saca? O Zezé de Camargo e o Luciano a mesma coisa. Você entendeu? Os caras tinham orgulho de ter os caras tocando com eles. É verdade, os caras tinham orgulho, né? De levar a banda. A gente tocava, cara. Às vezes, por exemplo, para eles entrarem no palco no começo do show, para eles trocarem de roupa, para eles despedirem da plateia no final, a gente descia a mão, era legal pra caramba. Saca? Era muito legal. Os caras tinham prazer, né? De ter a banda ali com eles. Tanto é que muitas duplas tem a banda desde que começou até hoje, né? Sim. Tem dupla que mesmo os músicos até hoje. Eu não sei o Zezé, se o Zezé voltou a fazer show e tal, mas o Zezé tinha a mesma banda desde que ele começou a fazer show aqui em São Paulo. O Alex, se eu não me engano, o Alex Cornari tocava com ele também, né? Não sei se foi. Não lembro. Com o Zezé? Não sei. Não sei. Eu vi um show, não sei se ele só fez alguns shows, né? Mas tinha outros músicos também. Então, voltando agora. Para a atualidade, né? Você falou que você gravou quantos álbuns? Você gravou assim instrumental? Você gravou o Outono agora? O Outono faz tempo já. Eu tô remexendo nele. Ele não teve a devida atenção, eu acho, né? Aí eu meio que que assim, a questão é o seguinte, como eu falei no começo, tudo que eu fiz na minha vida procurei fazer, né, direito e tal. E o que acontece? Logo depois que saiu o Outono, também coincidiu com o momento que eu fui para fazer faculdade, mestrado, etc. Então, eu deixei lá e fui camelar por outras áreas, porque eu achava que, né, ia me engrandecer profissionalmente, culturalmente e tal, e foi. E aí nessa... tanto o livro, mas o livro ele andou sozinho, né? Quanto o CD, que começou também a mudar a onda de CD, né? Passou a ser iPod, uma música só lá, né? Quando o Steve Jobs convenceu o U2 a fazer né, single, né? Música. Então, e aí foi nessa. Só que assim, eu sempre usei as minhas músicas para dar aula. Eu tenho prática de conjunto, né, lá no Souza. Você usa os seus temas. Eu uso, não todos, mas alguns. Você sabe quantas composições você tem ou já perdeu a conta?
Não, não tem muita coisa, não, eu acho. Deve Não ter sei. umas milhares. Pô, deve ter, assim, para contabilizar começo, meio e fim, umas 30. Não tem muito Ah, mais mas que tá isso. bom. Mas são tudo top. Eu tava ouvindo suas músicas. Top demais. Top. Então, o pessoal tem falado, né? Aí eu mostrei para um aluno meu, que é um excelente contrabaixista, ele Uhum. falou, eu escolhi uma música do álbum, né, Wings, né? A décima, acho que é a décima faixa, uma coisa assim. Ele falou, Polaco, qualquer uma que você escolher aqui tá bom. Né? Só tem música boa aqui. Tem uma que você fez, chama Winds, parece? É, Winds. Wings, essa aí eu É faço. homenagem ao Jeff Beck? Não, o Winds é o seguinte, quando na época que eu estava em Los Angeles ainda, um pouco antes de eu ir embora, aquela Uhum. banda que eu montei para uma cantora e tal, ela chamava Brazilian Winds. Ah, entendi. Homenagem à banda. Em homenagem à banda, eu fiz essa música lá atrás ainda, lá em Que Los legal, Angeles, cara. entendeu? Aí ficou Winds, né? E aquela Caro Jeff? O Caro Jeff, você vai Não é o achar que é Jeff o Jeff Beck. Beck, né? Não. O Caro Jeff é o baterista falecido já, Ah, morreu novo pra caramba, Jeff Porcaro. o Batera. Jeff Isso. Porcaro. O Jeff Porcaro era o cara que mais dominava a questão do shuffle. Cara, Tac, 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 tac. cara E fera. o Caro Jeff é um shuffle. Entendi. E eu chamei de Caro Jeff por causa disso. Assim. Em homenagem a É, ele. Ah. Porque todo mundo faz música pro Jeff Beck, né? O Faísca fez a Beckiana, aí todo mundo faz. Eu mesmo fiz uma. ah, A que eu fiz chama Power. Como que é? Power Back, Paul a Beck. música que eu fiz. Ah, Power Back. Ela é assim a melodia. Pam, pam, pará, pam, pam, pará. Mas parecido um pouco com a música dele, só que depois eu mudo as ideias. ah, legal. Aí eu vou fazer, depois tem uns diminutos lá, tudo. Mas o Jeff Beck é muito bonito os solos dele, né? Ele Meu, faz Jeff uma Beck, coisa tem muita coisa muito. boa nele, meu, tem um álbum dele com um tecladista chamado Ian Hammer, é uma Hum, coisa dos anos 70, eu acho, ou 70 e 80, eu não lembro o nome. Eu tinha isso numa fita cassete, que é só a guitarra, ele e o tecladista, né, o Ian Hammer. olha que É legal. muito legal. E, meu, não sei se você já assistiu, mas eu acho que tem que assistir, ele tocando Superstition no show do Stevie Wonder. Você já Eu viu acho que eu isso? assisti uma vez, mas faz tempo já. Acho que eu Muito assisti. legal, cara. O primeiro dia de aula aí para a moçada que começou, a gente vai tocar o Superstition, inclusive. Eu Que passei para legal. eles e falei, escuta isso aqui. Ele conseguia tocar, colocar alma, né? E estava já há Na guitarra. muito tempo sem usar palheta, né? Sem palheta. Falar em palheta, você conhece o Matteo Mancuso? Não. Depois você ouve. Eu vou mandar o link dele pra você, Matteo Mancuso. O cara toca sem palheta, é um italiano, mas o moleque destrói. Antes de, assim, quando terminar a live, eu sempre costumo mandar uma música que eu compus para você avaliar. Depois eu vou mandar uma composição minha lá para você. Faça, por favor. Tá bom? Será um Você quer prazer ouvir saber, seu você comentário. quer que eu avalie dólar ou É, eu? pode mandar em dólar que rende mais. Ah, é. Eu que vou mandar ou você que vai mandar? Brincadeira. Então, mestre, eu componho muita música brasileira, né? Quando eu componho. Então, Oi? eu componho muita música brasileira. Então, essa música aí que eu compus é um baião. Na verdade, eu tenho uma facilidade para compor baião, não sei por quê. Eu nunca fui do norte, nada, mas na minha veia, quando eu vou compor, vem baião. Não Ah, sei que por quê. legal. Eu vou mandar esse baião para você. Manda, É um baião em ré menor. manda. Tem um lá meu também, que a quarta É? faixa é o Gil, chama. Gil? Meu filho mais velho. Seu filho chama. Não é Gilberto Gil? Olha, que legal. Você tem, vou falar em filho, você tem quantos filhos? Teve um Família? amigo meu em Curitiba, quase um time de futebol. Sério? Tenho três. Três? Você é casado há muitos anos? Hã? Eu estou no meu segundo casamento, terceiro, na verdade, Uhum. né, 14 anos. Eu tenho dois filhos do segundo e agora tenho um filho do terceiro. Que E legal. o do meio, o Léo está acabando lá a faculdade de Souza Lima é batera, né? Está trabalhando aí,
fazendo um monte de coisa e tal. Ele toca bateria. Que E legal. o Juliano fez a Embi Morumbi, ele é técnico de som. Olha, o Juliano. O Elionai está falando assim, o Jeff Beck era sensacional, o cara que mesmo com as suas limitações técnicas, extraiu o máximo de si, com muita pegada e muito sentimento. Eu vou perguntar para ele quais eram as limitações técnicas, pelo amor de Deus. Quais eram, né? Isso eu acho difícil, louco, né? Isso é uma boa discussão. Isso. Uma boa Você sabe discussão. Eu penso assim, cada pessoa é única. Por exemplo, você é único, você vai fazer aquilo que você faz, ninguém vai fazer igual a você. Talvez faça, né? Mas nunca vai ser. Então, assim, eu sempre, não sei você, né, mestre, mas eu falo para meus alunos sempre assim, ó, é legal você copiar, é legal você aprender, mas é legal você compor sua música, que daí você começa a mostrar a sua identidade. Sim. Porque sempre você vai copiar bem, né? Eu conheço músicos que são excelentes copiadores, mas eles não criam nada, né? E quando você começa a criar, você começa a se descobrir. E eu comecei a me descobrir logo cedo, assim, quando eu era novo ainda, eu comecei com 11 anos, né, violão. Eu pegava uma corda só, não sabia nem tocar, ficava numa corda solando ali, né? Mas assim, eu solava coisa que já existia. Mas depois eu comecei a criar, sabe? Tipo, compor, que legal essa ideia aqui. Aí já escrevia, já... E eu sempre gostei de compor. É muito gostoso, né? Também. Festival de composição, quando foi? Eu também tinha o quê? 15, 16. Eu estava no conservatório lá em Curitiba. Aí teve um festival, né? De concorrer, né? Tal. Aí tinha um maestro lá, professor. Eu pedi para ele me ajudar a escrever. Né? Ele escreveu tudo lá, eu concorrendo, não ganhei nada. E falar nisso, quando você fez a faculdade agora, o mestrado, aí o que caía assim lá? Cai bastante matéria pesada lá, né? Bastante coisa. Tinha bastante coisa. A questão da harmonia muito densa, né? Inclusive a música do século XX. Isso total, né? As análises ali. Né? Aliás, a minha dissertação foi em cima de um cara húngaro. Depois ele, né? Austro-húngaro. Ele foi para a Áustria depois. Chamado George Ligeti. E esse cara, ele inventou uma técnica composicional que não tinha nada a ver com melodia, harmonia, né? Tinha a ver com textura. Sabe? Entendi. E aí eu pesquisei a obra do cara, né? Achei uns pontos lá e, né? Fiz a minha... Bem legal. Aí ele tá falando Mas discussões de altíssimo nível, assim. Eu ficava meio na minha, porque talvez eu era o único que veio do popular, né? A moçada do erudito, aí conhece a história da música toda, as comparações, né? Então, mas foi bom para eu também aprender muita coisa disso aí. Né? Legal. É bom quando você estuda um certo músico, né? Que você acaba absorvendo bastante coisa, né? Tem uns caras que tem... O Leonardo falou que a parte técnica que ele quis dizer é que veio os guitarristas muito virtuosos logo depois do Jeff Beck, que tocava muito rápido, e o Jeff Beck tocava muito bem, mas não era velocista. Isso que ele quer dizer. Isso era uma limitação técnica? Não quer dizer nada. É que hoje tem esse negócio, né? Vai ser dada a largada, né? Puta que eu pariu, com perdão da expressão. Cara... Você vê, fica vendo no Instagram pessoas que eu conheço e tudo mais. Não, exercício de palhetada nas 4 cordas para você tocar mais rápido. Aí veio outro, desafio em velocidade, toque não sei o que, faça assim, assim. E a música, fica onde? Teve um cara que falou assim uma vez, ó. Sabe por que aquele cara tá tocando um monte de nota? Eu falei, por quê? Porque ele não achou ainda. Eu toco menos notas porque eu já sei a nota certa. Ele está procurando. Mas eu penso que técnica é você tirar um som bonito. Assim, que nem você falar para um aluno iniciante que está começando. Ele ainda não sabe fazer um Ré maior. Então, quando ele conseguir tirar o som de cada nota do Ré maior,
aí ele está com a técnica. Enquanto ele não estuda, ele não tem técnica. Então, a técnica começa do simples, né? Não, Não é você precisa... conseguir a expressão de qualquer coisa, lógico, Exatamente. lógico. Você Aí começar a o falar uma Ré maior, dicção. depois muda do Ré para o Lá, volta para o Ré, todos os dedos têm que chegar juntos e tal. E Exatamente. se o cara vai nessa balada, ele vai tocar bem um dia. É. Agora, se o cara já quer pegar a escala, alguma escala, sei lá o quê, e ficar tocando rápido, tocando. Vai perder É. tempo. Vai Sabe o que perder acontece, tempo. mestre? É que as pessoas têm muito ego, principalmente músico, né? Tem muito ego. Então, o músico, muitas vezes, ele não quer tocar para ele quer tocar para disputar com o outro. Sim. Ele fala, eu quero tocar melhor do que fulano, mas ele não sabe que, na verdade, assim, ele não... Tem gente que pensa, eu penso assim, eu tenho que ser bom para mim. O restante, se não for bom, eu sendo bom para mim, tá bom. Se Porque, você é às bom vezes, para você, você consegue expressar. Se você não é exatamente, bom para você, você não expressa nada. não expressa. Aí você fica estudando ali, pensando, será que eu já passei o fulano? Aí não vira, né? Não vira, tem que Uma coisa sentir. muito engraçada, você gosta do Paul Gilbert? Não. Adoro, adoro. O Paul Gilbert, ele era meu vizinho de porta, em Los Olha Angeles, só. e ele era muito amigo do meu roommate, da República, do Bruce, né? Uhum. E ele tinha 19 anos quando estava no GIT lá com a gente. Ele estava na mesma turma que a gente, né? E aí, ele quase não ia para a escola, ele quase não ia nas aulas, porque lá não tinha chamada, nada. Lá você passava o cartão, tá dentro, passava o cartão, tá fora. Se você tivesse um número de horas por dia lá, estava tudo certo, né? E assim, ele ia lá cedinho para marcar uma sala para ensaiar com o trio que ele tinha lá. Aí voltava para casa, cara, ele ficava com a porta aberta, porque Los Angeles no verão é quente pra cacete, né? Aí ele tinha uma mesa, ele ficava sentado numa mesa, né, tal, atrás da mesa, e tinha eu esqueci o nome daquele cereal que é bolinha colorida, assim, né? Ah, sim. Ele tinha um monte daquilo, botava no leite, ficava comendo aquilo, só que, o que ele fazia? Ele comprava a partitura do Paganini. Ah, Ele sim. tirava. Que legal. Nossa, aí é da Você hora. entendeu? Aí é Né? da E hora. aí tirava, decorava e ficava estudando aquilo. Era um Porque daí estudo é um estudo mais gostoso, né? Porque você está estudando algo rápido, mas que tem que é melodia, musical. né? Pois é. Agora você vê a molecada fazendo coisa que, pô, e aí? É. Né? Isso que eu admiro. A pessoa que toca rápido, mas com melodia. Que nem, não sei se você já ouviu agora, tem um novo aí que está estourando nas redes sociais, chama Giacomo Turra. Acho que é italiano. Cara, esse cara, você vê ele tocando, ele não joga nota fora. Ele toca lento, toca rápido, mas toda nota que ele coloca, você sente ela. Você fala, caramba, como é que esse cara consegue? Ele não joga nota Mais fora. um italiano? Acho que é italiano também. É o Giacomo Turra. E tem o Matteo, também Mancuso, que também é turra. Vou mandar para você. Manda. Eu Então, tenho um pouco de medo, para não dizer. Não, receio, para não dizer medo, nas redes sociais. Né? Porque ocupa muito tempo da vida da gente. Se você Eu deixar. não tenho muito tempo, né, para fazer minhas coisas. Não, se você deixar, você não estuda esse instrumento. Dizer para você, confesso que eu acho às vezes chato pra cacete. Assim, sabe? Que você acha 1, 2, 3 iguais ao que você está falando, mas tem um monte, né, que tipo tá ali. Cara, eu fico triste, mestre, também, quando eu ouço um cara tocando, mesmo que ele toca um Garoto de Ipanema, mas assim, parece que é mais um, sabe? Tipo, Sim. Você não vê nada novo, né? Você fala, pô, mais um tocando a mesma coisa. E é isso não tem que eu sinto muita falta, por exemplo, na música brasileira. Porque lá fora, o Fusion, por exemplo, está se renovando. Não para de ter gente nova. Saca? Meu filho é baterista, mas ele me mostra, pô, aquele Robert Glasper. Eles têm uma turma, uma moçada, todo mundo grava no álbum de todo mundo. É muito bom, saca? Então é uma coisa do Jazz Fusion que vai renovando, que vai, né? Jacob Collier. Tem agora aqui.
Meu, Djavan não tem peça de reposição, Milton Nascimento não tem peça de reposição. Você vê uma ou outra pessoa tentando, mas não é, cara. É, Não é. é qualidade, né? Aqui, você falou Jacob Cooler, aqui em Campinas, o Pipoquinha morou muito tempo aqui, né? Não sei se você conhece Pipoquinha. Ele é bom pra caramba, esse cara. Toca Ele é pra bom, caramba. inclusive eu gravei com ele tem um vídeo meu no YouTube com ele, depois eu te Ah, é? mando. Tocando? É, porque ele era daqui de perto, né? Ah, Daí eu que tava, legal. eu tava Que gravando no legal, que estúdio, legal. aí a gente gravou o Blue Bossa junto. Ah, que legal. Depois eu Quero mando pra ver. você. Aí o Pipoquinha, cara, também é um cara fantástico também, que quando eu toquei com ele na época, ele tinha 14 anos de idade, já arregaçava. Aí eu falei, ô Pipoca, como é que você aprendeu a tocar assim? Ele falou, cara, eu nunca tive aula depois. Eu disse, poxa, eu nunca tive aula. A única coisa que eu tive foi 5 aulas, mas foi assim, para entender alguma coisa que eu já fazia. Ele falou. Mas É. eu sempre. Eu Ele vi falou assim, eu sempre. o álbum dele com o Pedro Martins. Não é? Hoje em dia ele estudou, mas na época ele não tinha estudado Mas ainda. eu gosto dele. Ele é muito bom. Não, E as músicas, assim, como é que fala? Tipo Hellbook. Isso, Tema, improviso, improviso e tema. exatamente. E ele compõe pra caramba também, né? Pode crer. Compõe muito. Ô, Mel, tem alguma coisa que você quer falar a mais, assim, tipo, um conselho, alguma coisa? Se quiser chamar também a galera para suas páginas também, uma consideração aí final aí para a gente estar encerrando. Então, né, quem quiser conhecer uma parte do meu trabalho aqui no Instagram, né, Polaco _Oliva, lá mesmo no meu perfil no Instagram tem o link do site onde tem meus cursos e tal, né, o polacooliva.com, cursospolacooliva.com.br, eu não sei se tem BR, mas tem lá, né? Eu não tenho frequentado muito o Facebook, assim, mas mesma coisa, Polaco Oliva, às vezes eu vou lá também, né, tem coisas assim. Normalmente as coisas do Instagram são colocadas lá, né? Já fica conectado os dois. Conectado. Você falou que está fazendo umas lives no sábado? Então, ainda? live de sábado, plantão de dúvidas, sim. Eu onde geralmente posto propaganda na sexta. Né? Onde que passa essa live? Em qual rede você faz aqui ela? No Instagram. Aqui no Instagram, todos os sábados, 14 horas, tem plantão de dúvidas. E assim, para mexer, conversar, tem surtido bastante efeito, tem bastante gente que está vindo mais de uma vez já. Né? Sabe que é legal você fazer assim aberto, porque mesmo que a pessoa comprou o curso, mas quem não comprou acaba comprando. Não, pode vir. Eu faço propaganda lá também, eu falo do curso. Legal. Bacana. Tá bom, basicamente isso. Eu quero te agradecer, viu, cara, porque foi muito bom falar com você. Eu fiquei muito feliz em fazer o convite para você e você ter aceitado, né? Que nem o Mozart Mello, eu estava tentando desde o ano passado, mas ele estava na correria danada e esse ano também ele aceitou, fiquei muito feliz. Ele vai fazer também em abril. E fiquei muito feliz aí conversar com você. É um pouquinho só, porque se a gente pudesse falar, a gente ficava 10 horas falando e ainda não acabava o assunto. Não, uma hora, quando eu lançar coisa nova, a gente marca outra, se você puder. Com certeza. Mas eu vou te mandar a minha música e vou te mandar aqueles 2 guitarristas que eu falei. Beleza. Aí você deixa a sua opinião. Tá bom. E tudo que você estiver fazendo aí, se você quiser que eu compartilhe, manda para mim que eu ajudo também. Tá bom? Tá bom. Foi um prazer. Todo meu. Estar com você. Obrigado a todos aí que participaram também na live. Legal. E até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Tamo junto. Grande abraço.